Ora, acabamos nós mais uma vez. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, que mais parece um circo, mesmo não sendo. Eu não sei se sabem, mas hoje é dia 1 de abril e dizem que hoje é o dia das mentiras e outros enganos. Pronto. Eu poderia começar a dizer variedíssimas coisas sobre mim, na associação deste dia, não é? Eu sou um nazi fascista, não tenho sensibilidade para com os outros, nem quero saber dos outros para nada. Na verdade, pronto, eu faço isto para me entreter e para, pronto, para ficar conhecido. É simplesmente, eu quero ser a maior estrela do mundo. E pronto. Há um lado de verdade e um lado de mentira nestas afirmações que acabei de dizer. É por causa disso que este vídeo se vai chamar Uma Sociopatia Psicopata. É que, pronto, o título é assim, parece contraditório, no sentido em que são duas doenças consideradas perigosas na questão puramente humana, digamos assim, da forma de estarmos e da forma em que o ser se desenvolve, de algum modo. Na associação de uma animalidade, de um comportamento animal, não é? Portanto, de um comportamento irracional, que normalmente está associado a comportamentos que vão contra mais alguém. É que no vídeo anterior, que se chama-se Os Assuntos Sensíveis, eu entretanto estava ali a improvisar o meu raciocínio, e no fundo, tal como agora, mas eu estava a ver que, na verdade, qualquer ser humano que é considerado, na atualidade, como alguém que tem as capacidades todas para lidar com seja lá o que for, na questão da interpretação de tudo o que está a fazer, temos que dizer que, a algures, existe uma espécie de sociopatia psicopata. Pronto. Repetindo o que eu estava a dizer no vídeo anterior, o comportamento sociopata é de alguém que, pronto, que de tudo consumiu, considera que tudo o que existe na realidade e que pode ser produzido na realidade tem que seguir as mesmas normativas que ele vê. Até na associação, eu no vídeo anterior falei da educação, do professor, mas pode-se também lembrar da igreja, por exemplo, as várias igrejas, ou até os vários governos, e os vários partidos políticos, e os vários grupos, blá blá blá, blá blá blá. Pronto. Isso acontece entre quase todos os grupos, não é? Nesta associação de não sermos capazes de aceitar, ou portanto, de não reagir perante uma qualquer expressão que contradiz a nossa. Portanto, é simplesmente isso. E, portanto, daí que vem a importância do autodomínio e do autocontrole associado às principais ou às primeiras religiões do mundo, não é? Seja o taoísmo, o daoísmo, budismo, hinduísmo. E pronto, e depois todas as outras também falam sobre isso, mas não têm, quase como não construíram uma orgânica, uma estrutura para exercer essa prática, não é? A prática da abstração de tudo aquilo que não podemos controlar e que gostaríamos que fosse de acordo com tudo aquilo que somos ou que desenvolvemos no ser. E então, para alguém ir para, por exemplo, eu estava a falar, por exemplo, aquele senhor, que eu não me recordo, é o Ricardo Vassoler. Este homem, ele consumiu imensa informação sobre a Rússia e sobre todo o conteúdo que a própria Rússia desenvolveu na história, incluindo a parte política de esquerda, que ele, entretanto, em princípio, não deve ter achado piada quando a primeira vez que eu disse que ele se calhar era de direita, mas neste exercício em que eu estou a tentar explicar
essa questão, em que as coisas acontecem, depois existe uma reatividade, blá blá blá, pronto. E, portanto, este homem consome este tipo de informação e ama esse tipo de informação. Tanto é que vê-se nos vídeos dele que ele tem realmente desenvolveu uma espécie de romantismo associado à sua própria pessoa nesta função de ensinar, de dar a conhecer. Portanto, ele está simplesmente a dar a conhecer informação sobre coisas reais que ele estudou. E lá está, com a emoção entregue às várias relações que o próprio conteúdo que este senhor consumiu, tem a ver outra vez com a Rússia, com a história da Rússia e, portanto, alguns autores que foram conhecidos por lá, etc. Pronto. Depois descobri que ele também é psicólogo e que entretanto, também escreve livros e afins. Pronto. E isso é porreiro. Há um desenvolvimento e próprio, lá está, o desenvolvimento dos livros também vão ao encontro de tudo aquilo que ele consumiu, de tudo aquilo que ele... Pronto. E nesta noção de que, por vezes, quando nós estamos nesses estados, digamos assim, de abstração, que de algum modo, que também é abstração, porque lá está, nós procuramos constantemente conteúdo que nos preenche, não é? É o tal, portanto, a parte, digamos assim, que mais preenche este senhor ao nível afetivo são conteúdos subjetivos associados à história, associados à psicologia e também associados à espiritualidade ou à religião. O que eu achei interessante porque, pronto, no fundo, eu não tenho esse conhecimento, não é? Especializado, mas pronto, vou ao encontro da mesma questão, ou das mesmas três questões, não é? Pronto, salvo a Rússia, porque pronto, para mim a Rússia também continua a ser o dragão, na minha relação simbólica do meu trabalho. O dragão é a Ásia, a Rússia, a Índia, a China, o Japão, tudo isso é o dragão. E depois, pronto, é o resto. Entretanto, e portanto, eu para dizer o que é, nós quando lemos livros que normalmente até podem estar associados aquelas questões da religião, por exemplo, ou até políticas, ou seja o que for, quando uma criança começa, digamos assim, a ler os contos e afins, por norma existe, lá está, uma necessidade constante de continuar a ler, porque o processo de ler faz com que exista um processo de criação mental. E que dá a plena liberdade, para quem lê, de criar seja lá o que for. Na comparação de estar a ler, seja lá o que for. E pronto, isso é porreiro porque lhe dá a liberdade de pensar o que quiser, não é? Assim que, não, tens que pensar assim e não assado. Depois, ao nível técnico e afins, ao nível dos estudos, entra um bocadinho nessa necessidade de saber o que é que o autor quis dizer. Depois cada um desenvolve o seu pensamento. Mas, pronto. A questão é que isto já me estava a lembrar. Eu esqueci-me o que é que estava a dizer. É tramado. Eu quando começo a relacionar o meu trabalho com as coisas que quero dizer, entro ali num crash, porque, pronto, a parte informativa simbólica tem outra profundidade e traz-me muitos conteúdos de uma vez só, enquanto que aquilo que eu estava a dizer era uma coisa mais focada. Ora bem, eu estava a falar daquele senhor que é o Vassoler, Flávio Ricardo Vassoler. É um professor de... Pronto. Não percebi bem do que era, não prestei muita atenção. Mas de conteúdo da Rússia, autores russos igualmente, e de religião, e espiritualidade, e psicologia. Era isso. E, portanto, neste conceito, o homem que está a desenvolver aquilo, ele vai se tornar, mais ou menos, por ordem do tempo, mais ou menos, não é certo. Se ele tiver um bom autodomínio, não é certo.
Mas se ele não desenvolver propriamente um bom autodomínio, isto é, exercício mental, não é? Que em princípio deve tê-lo, pronto, iria poder, em certos momentos, pode ter, lá está, este comportamento associado à tal sociopatia, que é uma espécie de sensibilidade constante por tudo o que existe. É que, pronto, o sociopata, ele entra vai, em colapso mental, digamos assim, quando na sua vastidão ele tem um potencial de sensibilidade de tudo brutal. Né? Só que aquilo é de tal modo intenso que aquilo que o afeta, digamos, aquilo que contradiz ou que o incomoda, sente, lá está, a necessidade de destruir aquilo. Seja isso conteúdo puramente subjetivo, isto é, verbo, verbo ou imagem. Portanto, ou som ou imagem. Continuamos aqui com a mesma questão. Que é o som e imagem. É tudo aquilo que nos une. Como ponto comum. Mas pronto. Isto para dizer que ele, alguns no tempo, pode ter comportamentos sociopatas. Enquanto que, durante, às vezes, o seu próprio processo de estudo, ele para não se tornar completamente sociopata, nesta noção de consumir intensamente a informação, não é? E aquilo fazer cada vez mais efeito, ele tinha que ser mais ou menos psicopata para a informação. Porque lá está. Porque quanto mais entregue a nível emocional, antes de tudo, isto tem a ver simplesmente com o lado puramente emocional. Isto é, se uma pessoa não tem desenvolvido uma questão puramente emocional, em princípio, pronto, a pessoa é, sem dúvida, mais ou menos psicopata para a informação. E não será também sociopata. Portanto, de algum modo, estas questões que estão associadas à informação da emoção trazem vários ruídos, não é? Para a sociedade. Contudo, ela é a base de tudo aquilo que nós somos, não é? E, portanto, ela é que permite a sensibilidade e a autocomparação até das situações. Não é? E é ela que permite uma melhor análise até das coisas, pronto, ora lógicas, ora puramente fantásticas. Não é? Porque existe um exercício de autocomparação da informação constante. Não é? Está associado à questão da emoção. Sendo que, lá está, tem que ser o exercício da emoção e não a entrega constante da emoção. Portanto, é preciso haver sempre uma espécie de espaço de abstração, que é quase como o laboratório, não é? Portanto, aquilo só serve para aquilo. Portanto, isto são questões da psicologia que têm influência em tudo, seja ao nível comportamental, com as pessoas, seja ao nível comportamental nos negócios, seja ao nível comportamental pronto, na política, em tudo. Não é? É que ou nós conseguimos encontrar ali uma espécie de meio termo em que lá está, estamos mais ou menos afastados das coisas, não estamos totalmente ligados às coisas, estamos atentos a tudo, mas não estamos entregues, não é? Como a cena do entregar-nos às coisas de uma forma profunda. É que lá está, o entregar-nos às coisas de uma forma profunda, não há qualquer dúvida que faz com que sejamos capazes de atingir níveis imagináveis, não é? E, portanto, com grandes conteúdos e com um grande potencial. Contudo, pronto, alguns, se formos sensíveis para aquela informação, pronto, há uma probabilidade grande depois de haver reflexos comportamentais perante qualquer coisa que vá num sentido mais irregular, não é? Mas mesmo assim, até num sentido puramente racional, há essa probabilidade, a probabilidade de uma reação da negação.
que tem a ver com a religião, no fundo, e com os princípios até, seja até do taoísmo, não é? Tipo, do budismo, seja o que for. Que é esse princípio em que pronto, existe a negação da informação. Não é? E isso é fixe. Eu acho que, no fundo, a negação da informação é boa porque só negando é que teremos maior capacidade de descobrir a verdade. Porque não é negando profundamente, mas pondo em causa, não é? Pondo em causa, que também é esse o exercício mais ou menos científico. O que tenta ser mais ou menos científico mesmo, que lá está. Não é? É quase como o cientista. O cientista vai, não é? Quando ele está a fazer os estudos até daquela coisa que é a tabela periódica, não é? Não? Se ele pensar que um simples vírus pequenino, não é? Em princípio pode matá-lo, em princípio todas aquelas componentes que ele está para ali a estudar, há um potencial qualquer ali que é destrutivo para o resto. Pronto, é claro que houve ali uma necessidade de controlar aquilo e de perceber isso. Não é? Mas as coisas estão aí, portanto, não é? Temos centrais nucleares, temos bombas mega que em princípio nós não precisamos para função humanitária, por função de planetas, de pessoas, de comunidades. Não precisamos nada disso. Nos princípios, lá está, de que a malta sonhava com coisas melhores, não é? Pronto, a malta, em princípio, é uma pena que haja essa educação em variedíssimas comunidades, que é a educação da guerra, não é? Do combate, do impor a sua posição. E tendo em conta que são vários a porem a sua posição, normalmente está errada, claro. É natural. Porque ao menos, pronto, se todos simplesmente compartilhassem a sua posição e discutissem a mesma, alguns no tempo, em vez de haver uma tentativa de vários em pôr a sua, existia uma que seria quase como representado dos vários, mas de uma forma mais unificada, mais comum, mais regularizada, no sentido em que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Havia uma espécie de coisa equilibrada, que é mais ou menos isso que, em princípio, nós devemos ser na sociedade e perante os outros. E pronto. E de resto, mais nada. Portanto, este foi o tal videozinho que está associado à psicopatia ou à sociopatia psicopata. Portanto, não é? Lá está, eu estava a dizer, o cientista leu aqueles conteúdos todos e foi mais ou menos psicopata para a informação. E até enquanto estudava aquilo, porque perante o seu conhecimento na comparação da realidade, não é? Pá, em princípio, ele está a desenvolver uma coisa que tem um potencial destrutivo tão ou maior de tudo aquilo que o envolve, em princípio, ou é louco ou é psicopata, não há outra coisa, não é? É essa a questão, não é? E, portanto, no desenvolvimento científico, pronto, é esse o problema. O problema é que até para o cientista, digamos assim, é da mesma forma que é até para o programador, da mesma forma que é até para o educador, para tudo. Há um ciclo erróneo nas coisas. Não é? E um ciclo onde a probabilidade de errarmos continua a ser grande, até para definir o caminho. Não é? Existe a tentativa. Vamos por aqui. Depois vamos por ali e reparamos. É lá, isto tem aqui um buraco de 30 metros. Temos que ir para o outro lado, então. Vamos para o outro lado. E, portanto, é essa a questão. Pronto. E pronto. E era só isso que eu queria dizer. Portanto, esta sociedade e este desenvolvimento da racionalidade em sociedade leva muitas pessoas
a este estado, não é? O estado de consumir imensas coisas e esse conteúdo consumido naturalmente, existe uma espécie de emoção associativa à própria informação que consumiram, como comportamento que defende esse conteúdo, e depois, perante esse conteúdo, muitos, ou poucos, esperemos que sejam poucos e não muitos, são psicopatas para a informação. Isto é, seja lá o que for que está a acontecer, não querem saber de nada. Portanto, estão separados só no seu buraquinho. O que parece bom nesse sentido. Pronto, pelo menos não têm necessidades de reagir com os outros, não é? Pronto. Depois temos o outro, não é? O outro que lá está, que é... Mas aí já não é... lá está. É que esta sociopatia tem que ser interna e a psicopatia tem que ser externa, para haver uma espécie de equilíbrio. Portanto, sociopatia interna, no sentido de viver as nossas emoções connosco próprios e, portanto, criarmos, seja lá o que for, em prol das mesmas, mas lá está, é para nós, não queremos impor nada a ninguém, de algum modo, não é? E depois é uma psicopatia, pronto, que não é propriamente positiva. Para com os outros, contudo, é positiva porque não interfere na nossa. É só nesse sentido que é positivo. Portanto, tudo o que está a acontecer, se o Manel gosta de azul, vermelho, da equipa A, B, C, do governo não sei o quê, da política não sei o quê, da religião não sei o quê, tanto faz. Okay? Portanto, existe uma espécie de aceitação do resto. Portanto, essa sociopatia perante os outros é positiva. Desde que, lá está, uma vez mais, haja uma espécie de sociopatia, isto é, uma espécie de conteúdo que gostamos de alimentar e, portanto, de elevar, mas para nós, só para nós. Pronto. E isto, mesmo assim, pode não ser positivo, porque lá está, se o conteúdo for demasiado profundo e demasiado intenso, esse conteúdo que nós estamos a acarinhar durante o tempo, pronto, depois vamos começar a ter necessidades de negação agressivas ou violentas para com os outros, porque existe esta nossa associação mental que compara uma informação e pronto, e tem e não gosta, não sabe lidar com ela, não sabe autodominar, não sabe focar-se continuar a focar a sua, e pronto, e começa a prestar atenção a outra que contradiz a mesma, pronto. Depois, se não houver o tal exercício mental de gostar de explorar e gostar de ver porque é que a outra pessoa pensa de uma forma diferente e quais as razões que estão associadas à sua interpretação e não sei o que mais, e dizer, ok, isto aqui é completamente absurdo, ou se não, isto aqui até me faz sentido. Portanto, se não tiver essa necessidade de evoluir de algum modo, de compreender, de avançar, lá está, de acrescentar mais, bom, existe um problema social que normalmente, lá está associado à psicologia. E, no fundo, pronto, nós, pessoas, não é? O que é que somos? Nós somos seres vivos com atividade cerebral, não é? Que, pronto, que alguns produzimos coisas em prol de variedíssimas sensações e visões, ou audições, que podemos, alguns, produzir, não é? Isto, 25 minutinhos só para vocês, é lá, só para mim. Acho que ninguém vai ver isto, tal como todos os outros vídeos, ninguém os vê, por isso que se lixe. Contudo, ele serve o propósito de eu me explicar e de explicar, seja lá quem for que vê estes vídeos, esta noção que é mais ou menos importante pensarmos, e que está associado, uma vez mais, à educação.
é que até esta noção de entrega e separação dos conteúdos, e até a forma como nós lidamos com as irregularidades uns dos outros está associado à educação. Pronto. E isso é que é a parte, digamos assim, mais importante das sociedades. Faz com que haja um equilíbrio, não é? Uma necessidade de ir ao encontro do equilíbrio, e não uma necessidade de ir ao encontro da confrontação, não é? De uma verdade absoluta. Porque o mal dessas coisas é que quando uma pessoa declara quase de uma forma inquebrável a sua posição, não é? Ela está, no fundo, a demonstrar que, pronto, em princípio não é capaz de evoluir. Não quer seguir, não consegue ir mais longe do que aquilo. E pronto, depois vai haver o outro que se afirma também. E pronto, e aquilo há a probabilidade de depois dar confusão uns com os outros. Porquê? Porque houve a necessidade de declarar uma espécie de superioridade perante os outros. Quando, na verdade, é igual aos outros. E pronto. E é isso. No fundo, se as pessoas e as comunidades do mundo, sejam elas políticas ou económicas, educativas, religiosas, espirituais, etc., fossem ao encontro dessa necessidade de saberem se aceitar uns aos outros por tudo aquilo que são, e ir ao encontro do que há de comum, não é? E fazer do comum o caminho, pronto, há certos comuns que é porreiro evitar porque, pronto, não são úteis, não são construtivos. Não é? Pronto. E, de resto, em princípio, o mundo, sem grandes alarios, conseguia mudar profundamente. E eu, pronto, de algum modo, eu até quero acreditar e gosto de acreditar que, tendo em conta que até a religião, agora, pelo menos as religiões, as religiões que continuam a não querer propriamente aceitar outros conhecimentos e que são muito conservadoras quanto a si próprias, quanto à sua necessidade de evoluir e afins, que é a religião católica, a muçulmana, a ortodoxa e pronto. E diremos que são as três principais, não é? Existe uma coisa que é o comunismo, com E, não é? Que é uma variante, digamos assim, que está associada ao comunismo, e é interessante porque, pronto, o comunismo permite o quê? Permite a conversa, não é? A confrontação dos conteúdos subjetivos perante os outros. Eu espero, mas é que as religiões não façam como os comunistas. É que, pronto, os comunistas, na associação também da elevação do seu próprio símbolo e conteúdo, acabaram-se por tornar também muito inflexíveis com os outros, até às vezes dentro do próprio grupo, em que supostamente teriam os princípios de respeito para com os outros. Porque, pronto, na verdade, eu às vezes vejo que até a parte de respeito às ideias dos outros e à posição dos outros e às perspectivas dos outros e às dinâmicas dos outros, não existe propriamente, lá está, seja em partidos, seja em alguns grupos religiosos, lá está, que são conservadores, com conteúdos que, pronto, em princípio era muito mais bonito dar-lhes continuidade e dar-lhes vida e, portanto, criar outra coisa nova, não é? Ou pelo menos mais profunda e não... Pronto, seja o que for. Pronto, mesmo que, pronto, a história é bonita, não é? Alguma parte da história, pronto. Depois aquilo depende do momento, não é? É que a Bíblia não é só o Cristo. Né? Aquilo é tudo e mais alguma coisa. Pronto. É um grande diálogo, não é? Entre várias pessoas que falam entre si. E, no fundo, pronto, é percebermos essas questões que, em princípio, trazem bons princípios comportamentais, ideológicos, éticos e morais,
sendo que, lá está, tal como eu digo lá no meu sitezinho, as nossas, portanto, os nossos deveres, os deveres de cada um, o que é que pedem os deveres de cada um? Pedem ações. Ações em prol dos deveres. E essas ações, a produção da ação, resulta em quê? Resulta nos direitos. Eu, a partir do momento que faço o meu dever, um dever cívico, moral, ético, eu automaticamente estou a oferecer os direitos a todos os outros. E, portanto, o mais um igual a 1 ou igual a 3, tal, outra vez. Deverão aceitar as minhas ofrendas para se livrar da minha licença eterna. Pronto. Que tem a ver com as boas ações. Pronto. Alguns no tempo. Espero que tenha sido útil.